Todos acharam? Podemos fazer a leitura. Quero que você vá no verso 21. Como são 66 versículos, a gente não vai ler todos. Verso 21, então, de Lamentações, capítulo 3, diz o seguinte: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, e eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Versículo 37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Deus Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando ele é punido pelos seus próprios pecados? Até aqui, então, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te peço, fala conosco nesse dia. Ó Deus, nós rogamos a Ti que o Senhor possa visitar o nosso coração, trazer a Sua palavra à nossa memória, para que assim, ó Deus, nós possamos usá-la nesses momentos, ó Deus, de batalhas espirituais que passamos na mente e no coração. É fundamental conhecermos a verdade do Evangelho, e assim nós pedimos a Ti mais uma vez que o Senhor possa nos enriquecer, possa nos abençoar, possa derramar graça sobre nós, para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, esse livro foi escrito por Jeremias. Jeremias, ele era um sacerdote e também ele era um profeta. Tem um livro na Bíblia que tem o seu nome, Jeremias, portanto ele escreveu 2 livros. O livro que tem o seu nome e esse livro que se chama Lamentações. Por que ele escreve um livro com esse nome? Porque foi uma época em que Israel estava sendo destruída. Foi a terceira investida contra Israel, no ano de 576 a.C., Israel sofreu a terceira investida pelo Império da Babilônia, que entrou e destruiu os muros, destruiu o Templo de Salomão, que era a glória ali dos judeus, destruiu tudo. E deixaram só os velhos lá, mataram as crianças de colo, estupraram as mulheres, os que eram mais jovens eles levaram como escravos. Então, assim, era um momento de grande tristeza o que acontecia nessa época em Israel. E ele, como profeta, então, ele escreve Lamentações mostrando isso. Se você olhar comigo nos versículos anteriores, sem ser os versículos que nós lemos, ele faz algumas orações imprecatórias. Por exemplo, versículo de número 7. Cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando eu chamo e grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra lavrada, fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, ele me arrancou dos caminhos, despedaçou-me, deixou-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de flechas, atingiu meu coração com flechas, eu me tornei objeto de riso para todo o povo. Verso 16, quebrou-me os dentes com pedras e me pisoteou nas cinzas, tirou-me a paz e esqueci o que era prosperidade. Por isso o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha angústia e do meu pesar. Lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele faz uma oração, então, parecida com algumas orações que Davi fez nos Salmos e também as orações ali que Jó fazia, aonde ele lamenta por tudo que está acontecendo. E existem aqui também algumas partes que ele pede para Deus destruir os inimigos de Israel, né? Então, dentro das orações imprecatórias, tem mais ou menos esse formato que eu estou te dizendo. Ele primeiro faz lamentações diante de Deus, mostra
tudo que Deus está permitindo acontecer, a tragédia, e depois ele pede para Deus destruir o mal, porque Deus não está daquele lado. Então, para Deus agir com justiça e abençoar. Então, essa é a grande questão. Nós podemos fazer orações imprecatórias hoje em dia? Sim, mas a gente tem que entender muito bem isso, porque Jesus Cristo nos ensina e nós devemos, certo, odiar o mal, não odiar as pessoas, ainda que as pessoas façam o mal. Então você vê um dia Jesus entrou numa cidade e ele foi enxotado naquela cidade, jogado fora. Os discípulos disseram assim: Jesus, o Senhor quer que a gente te ore e faça que fogo caia do céu? O Senhor Jesus disse assim: vocês não sabem de que espécie de espírito eu sou? Eu não vim para matar, eu vim para abençoar. Vim para salvar. Então, é diferente. As orações imprecatórias que nós podemos fazer, sim, lamentos diante de Deus por momentos difíceis da nossa vida, jamais murmuração ou incredulidade, mas lamentações pelas dores que nós estamos sentindo e pedir para Deus destruir o mal, certo? Então, se alguma coisa é contra Deus, contra a justiça, contra o amor, contra a bondade, Deus destrói isso, destrói esses impedimentos, destrói essa maldade, destrói esse ódio, mas nunca direcionando isso para uma pessoa, como destrói essa pessoa. Isso não existe, isso não está dentro do que nós podemos fazer. Inclusive, Jesus disse que a gente tem que amar os inimigos. Conseguiu entender? Então, aqui são duas linhas muito finas que a gente tem que tomar cuidado. Quando você for fazer lamentações diante de Deus, que é: Senhor, eu tenho esperado por tanto tempo, tem misericórdia da minha alma. Senhor Jesus, eu te peço, tira essas dores do meu coração. Cuidado para que essa linha fina não se torne uma murmuração e incredulidade. Da mesma forma, essa oração imprecatória pedindo para Deus destruir o mal, cuidado para que você não comece a orar: Senhor, destrua aquela pessoa, eu não aguento mais ela. Isso não pode. Nós precisamos orar e fazer o que Jesus diz, que é: Senhor, destrói o mal. Senhor, não deixe com que a maldade prevaleça e destrua a sua igreja, destrua qualquer coisa que seja. Então, nós oramos, então, contra o que é mal, no sentido de nós oramos contra o ódio, porque Deus odeia o ódio. Nós oramos contra guerras, porque Deus odeia guerras. Nós oramos, então, contra a malícia, contra o que é mal, entende? Então, a gente precisa tomar cuidado para não personificar pessoas como se elas em si, certo, fossem o mal. Porque Paulo falou: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra principados e potestades. Efésios capítulo 6 mostra que, por mais que alguém esteja sendo usado para fazer coisas ruins com a gente, a nossa batalha ainda é espiritual. Então, espiritualmente, nós podemos estar sendo atingidos, certo, de algumas formas que parece que existem pessoas que são o próprio demônio, mas elas não são. Elas podem estar sendo usadas por ele, inclusive sem saber, por meio das suas palavras e da sua vida. Aqui tem uma coisa muito interessante. Lamentações tem 5 capítulos. 4 desses capítulos têm 22 versículos, e o capítulo que nós lemos, o capítulo 3, tem 66 versículos. E é muito interessante como o capítulo 3, que é o capítulo central do livro, como ele está muito bem escrito. Se você olhar ali, você vai perceber que existe uma divisão muito clara, certo? Existem as letras ali do alfabeto hebraico, muito bem organizadas, muito bem direcionadas. Aqui a gente tem uma palavra que a gente pode levar para a nossa casa com relação a isso. Porque mesmo em meio ao sofrimento, à desgraça, ao terror que Israel passava, Jeremias estava ali passando por tudo aquilo, mas ele escreve de forma organizada. Isso quer dizer que o nosso coração pode ficar organizado mesmo no tempo do sofrimento. Isso quer dizer que o sofrimento, ele não pode nos desorganizar por dentro se nós estivermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então, nem todo sofrimento vem para nos desorganizar interiormente. Por isso que nós temos que colocar nossa esperança no Senhor. Eu li aqui o versículo, capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz, né? Então, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, a gente precisa aprender isso, né? Que é fundamental estarmos interiormente organizados quando as coisas difíceis acontecem e aparecem. Porque aqui nós notamos claramente que existe uma estrutura muito sólida, ok? Que foi escrita por Jeremias, mesmo diante do caos. Então você pode se perguntar, como é a sua procedência diante do caos? Desistir, pagar o mal com o mal, né? Parar de orar, se afastar de Deus. É isso que acontece com muitas pessoas. Mas nesse momento agora é organização interior. Como que se faz isso? Palavra de Deus, leitura, oração, louvores, estarmos juntos para podermos ter a fé edificada ouvindo a palavra de Deus, fundamental. Isso precisa estar na nossa vida, porque senão a gente não passa de nível. Se cada sofrimento que vier nós nos deixarmos desorganizar interiormente, as coisas elas nunca vão crescer para nós, porque a gente sempre vai ficar ali naquele nível em que não há desenvolvimento. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente enfrenta muitas crises, muitas dores, muitas perdas, muitos fracassos, mas nós temos a certeza de que nós temos a misericórdia de Deus ao nosso lado. A palavra misericórdia, né, ela vem do latim e ela significa o seguinte: miséria significa aflito ou miséria mesmo, e córdia significa coração. Só que essa é uma palavra ativa, e o que ela significa misericórdia é ter o coração inclinado na direção dos aflitos. É você, então, ter o seu coração inclinado na direção dos aflitos, de forma ativa você vai lá e faz algo bom para essas pessoas, então, que estão aflitas, espiritualmente, materialmente, por aí vai. Isso é misericórdia. E é o que Deus nos prometeu, no versículo 22, não é? Que Ele nos dará misericórdia. E é tão maravilhosa a palavra de Deus, que Ele diz que as misericórdias, está no plural, certo? Não está no singular. As misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então o Senhor Ele prometeu que olhará para nós, que somos os aflitos, né? E o coração dele se inclinará para nós e Ele nos abençoará. Porque é o que Jesus nos ensinou, né? Que nós devemos ser misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos de coração, porque eles receberão misericórdia. A gente precisa muito disso, sabe? E Deus está inclinado para dar essa misericórdia. E é por isso que o nosso coração não se desorganiza diante de qualquer tipo de problema. Porque Deus se inclina na nossa direção. Né? E o texto diz, a cada manhã essas misericórdias se renovam. A gente pode até se lembrar do que Deus fazia com o povo no deserto. Né? No deserto Deus dizia, eu vou enviar para vocês comida todo dia. Vai vir do céu o pão, o maná. E é para vocês não guardarem, porque se guardar vai encher de bicho no outro dia, vai apodrecer. Alguns tentaram fazer isso e viu a comida apodrecendo. Porque isso era a falta de confiança de que a bênção ia acontecer no outro dia. Então eles tentavam, né, pegar mais. Mas foram aprendendo que dia após dia Deus dava. Então a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então a misericórdia de Deus, ela não é reciclável. A cada manhã Deus tem uma medida de misericórdia sendo derramada, colocando então em derramamento nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. E a palavra misericórdia, dentro das Escrituras, ela está muito bem conectada com a graça maravilhosa de Deus, que recai sobre nós e nos faz ter uma capacidade maravilhosa de viver para a glória do nome dEle.
um testemunho rápido. Eu estou lendo um livro muito legal, não sei o nome da autora, né? Eu simplesmente vi lá e tal, comprei no Kindle, e estou lendo, que é Geração Dopamina, e aí vai falando lá como a geração feliz vive na tristeza, sei lá o quê. E ela está narrando a história de um homem, né, obviamente botando um nome fictício. Esse homem tem 60 anos e ele tem problemas sérios com a pornografia, desde a infância dele, né? E o cara tentou lutar de todos os jeitos para largar a pornografia. E como ele trabalhava muito, certo? Eles tinham prosperado muito, ele e a esposa dele ali no leste europeu, recebeu uma proposta de emprego para morar na Alemanha e ele tinha que viver viajando muito. Então, assim, muito acostumado com quarto de hotel. E bem na época que a internet estava crescendo bastante e tal, e ele tentava de todas as formas, sabe? Ele começava, segundo o relato lá da autora, começava a colar, ele chegava no quarto de hotel e ele levava os bilhetinhos e colava na televisão. Não mexer aqui, colava no computador, não mexer aqui, colava no espelho do banheiro, não mexer aqui. Sim, todas as formas que você pensar, largar, certo? O vício na masturbação, que era uma coisa que ele não conseguia. Esse livro que eu estou falando não é um livro cristão, certo? O cara percebeu que aquilo ali estava destruindo a mente dele, porque até então ele conseguiu viver a vida inteira sem que a esposa soubesse nada, mas ele se sentia destruído por dentro e não conseguiu. Quando eu estou lendo esse livro, eu vejo assim tão claramente, né, a falta da graça de Deus na vida das pessoas. Porque, olha, eu posso garantir a vocês que a graça de Deus, ela é capaz de nos libertar das piores coisas possíveis, que de alguma forma um ser humano pode ter sido preso um dia. Então, assim, por experiência própria, trabalhando em casa de recuperação, eu já vi gente, certo, ser reabilitada, ser recuperada de drogas pesadíssimas. Gente que estava em casas de recuperações, que tinha três cultos por dia, o pessoal orava, o pessoal jejuava. Realmente eles estavam ali numa desintoxicação espiritual, química, física, e isso estava sendo feito de forma total. Então, assim, eu vi isso acontecer, né? E tenho ainda contato com várias pessoas que estão há mais de uma década, certo? Sem consumo de crack, de cocaína, de drogas pesadas, difíceis de sair. E conheço pessoas também que não conseguiam largar a masturbação e que conseguiram largar, fizeram um propósito com Deus, para Deus abençoar, derramar graça, derramar misericórdia, para poder casar sem esse vício. Porque casamento não resolve esse tipo de vício, certo? Esse tipo de situação tem que ser tratado com Deus. E hoje em dia a gente já sabe como isso faz mal, certo? Para o ser humano. Viver na pornografia, viver esse tipo de coisa, faz muito mal, tira a gente da realidade, né? Faz com que a gente objetifique as pessoas, as coisas, tira de nós até força interior, até energia interior. Então, olhando para isso, eu percebi como Deus é maravilhoso, derramando a sua misericórdia, a sua graça, e quando a gente pede, Ele abençoa. Certo? Então, nós podemos pedir a Deus, clamar ao Senhor, que Ele entrega a misericórdia dEle. E é graças a essas misericórdias que nós não somos consumidos. Versículo 22. Então, a destruição, ela não vem sobre nós, porque Deus está do nosso lado. Então, nós podemos ficar firmes. E está escrito ali no verso 22 ainda, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, não tem fim aquilo que Deus faz na nossa vida, porque o que Ele faz, a misericórdia e a graça, é um derramamento de amor, certo? É o amor que Ele derrama por nós, pela humanidade, e isso é infinito. Isso tem a ver com a morte de Cristo por nós na cruz, e a morte de Jesus na cruz por nós, então, traz para as nossas vidas essa oportunidade de viver a graça e a misericórdia.
Então, às vezes você pode não saber como orar, mas faça essa oração todos os dias. Senhor, derrama graça e misericórdia sobre mim, para que eu possa andar, né, na tua vontade, andar debaixo da tua bênção. Isso é fundamental. Isso é uma bênção maravilhosa que Deus nos dá. Então, não existe nenhuma dor tão profunda e nenhum pecado tão profundo que possa ser capaz de barrar a misericórdia de Deus. Não existe. Não existe sofrimento tão profundo, não existe pecado tão profundo que a misericórdia não possa chegar lá e abençoar. O que a palavra de Deus diz em Romanos 5? Diz que aonde habitou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. Aonde existiu, então, um sofrimento, um pecado, quando aquilo ali é colocado diante da misericórdia e da graça de Deus, superabunda a bênção de Deus ali naquele lugar. Isso é maravilhoso. Então nós podemos confiar nesse Deus que traz para nós o perdão, que superabunda a sua graça sobre nós, que renova a sua misericórdia dia após dia. Então são doses diárias de misericórdia que nós vamos recebendo, segundo Lamentações aqui no capítulo 3. Nós devemos então ser muito gratos por isso. Então, como eu disse, o fracasso não pode nos derrubar. Olha, você vê aí no versículo logo adiante que está escrito: grande é a tua fidelidade. Deus, Ele garante a fidelidade dele. Então, uma coisa importante para dizer é: Deus é fiel a si mesmo, certo? Então, se Ele diz, todos os dias eu derramarei misericórdia sobre vocês, Ele garante o que Ele falou. Ele é fiel às suas próprias palavras. Como está escrito, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que Ele falou. Então, confie que o Senhor Deus não vai deixar de liberar a misericórdia quando você clamar por ela, porque Ele libera, porque Ele é bom, porque as coisas de Deus são maravilhosas. Então, a misericórdia de Deus, ela é fôlego para nós que temos uma alma cansada muitas vezes. Ela é um abrigo para nós que muitas vezes estamos nos sentindo culpados. Ela é o recomeço de alguém que tropeçou e caiu na fé. É a misericórdia. Como diz em Provérbios, né? O justo pode cair, mas Deus o levanta. Então, mesmo quando nós estamos lá embaixo, Deus, Ele é o Senhor que pode nos levantar. A gente precisa clamar pela misericórdia de Deus. E é isso que Jeremias está fazendo. Numa época de terror, de sofrimento, de muitas dores, ele está dizendo: graças às misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então Jeremias, ele mostra que clamar por misericórdia é você ter esperança. A esperança não pode morrer dentro do nosso coração. Paulo disse em Romanos capítulo 5 que as tribulações, elas geram paciência, a paciência gera perseverança, a perseverança gera caráter aprovado, o caráter aprovado gera perseverança, aí está atrás, e Deus derrama sobre nós a sua esperança por meio do Espírito Santo. Então a misericórdia traz sobre nós essa esperança maravilhosa do Senhor. Então, clamemos a Deus. Jesus, ele é a personificação da própria misericórdia. É aquele que andou com quem ninguém queria andar, é aquele que ouviu quem ninguém queria ouvir, ouviu os leprosos, ouviu os cegos, ouviu as mulheres que estavam à margem da sociedade, ouviu aqueles que eram ladrões, e ouvindo essas pessoas, ele perdoa elas e diz que elas podem seguir sem agora cometer aquele pecado. Manifestação da própria misericórdia. Jesus é a misericórdia que caiu sobre nós, e isso é algo muito maravilhoso. Então, no nosso coração, ele pode habitar com segurança, porque Deus sabe muito bem o que está fazendo. Só mais algumas coisinhas, porque nós vamos ser breve. Está escrito o seguinte, no verso 24 ainda:
A minha porção é o Senhor, porque nele eu coloquei a minha esperança. Então, a minha porção, aquilo que eu preciso, que é a palavra porção, ela quer falar sobre a palavra que alimenta, sabe? A porção de alimento que eu preciso por dia, de comida que eu preciso por dia é tal. Aqui ele está usando essa mesma forma. A porção que eu preciso espiritualmente todos os dias, ela me é disponibilizada. Não falta essa disponibilização. Às vezes a gente passa um dia e fala, hoje foi um dia que não teve graça, não teve misericórdia, não teve nada. Teve sim, porque só o fato de você estar vivo mostra que a porção do Senhor caiu sobre você, porque Ele é a esperança. Ele colocou esperança sobre você. O Senhor, verso 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Então, entendamos uma coisa. A misericórdia de Deus está inclinada para nós. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos aprender a esperar. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a fazer essa oração. Senhor, derrama graça, derrama misericórdia. E me ajude a esperar. Porque o que tem matado a gente é a falta de espera. Né? É o que eu tenho tentado pregar aqui, quase todo culto, que a gente começa a obedecer a Deus, as coisas começam a sair um pouquinho da linha, a gente não está gostando do jeito que está acontecendo, a gente entra na desobediência. Não pode. É justamente na hora do teste da obediência que a gente tem que continuar. Então não adianta obedecer a Deus só por alguns momentos. Não adianta obedecer a Deus pelas metades. Nós precisamos ser firmes em obedecer a Deus enquanto ainda não chegou a hora. É como diz Eclesiastes 3, há um tempo e um modo para cada coisa acontecer debaixo do céu. Então, Deus sabe muito bem o que vai acontecer. Agora a minha pergunta é, você crê nas promessas que o Senhor Deus já te fez? Se você crê nisso, você precisa então ter paciência. Paciência. Porque se você lembrar da sua vida para trás, aquilo que Deus tinha de promessa para você ali há 15 anos atrás, se você olha para a sua vida agora, você percebe que muita coisa já mudou. Muita coisa Deus já cumpriu. Da mesma forma espere no Senhor agora, porque daqui 5 anos, muita coisa vai ter se cumprido também. Daqui 10 anos também. Agora não fique pensando que é muito tempo, eu vou morrer, sei lá o que. Esse é o pecado do mundo. É o que a gente tem que tomar cuidado. Presta atenção no que eu vou te dizer. A ansiedade, ela é uma doença? É uma doença. Cuidado, mas agora cuidado para não chamar toda ansiedade de doença. Porque a ansiedade, a Bíblia chama de pecado, certo? Jesus disse que são os pagãos que ficam aí agitados, procurando as coisas e tal. Jesus disse, vocês buscam o reino e as demais coisas vão suprir. O apóstolo Paulo falou que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo orar a Deus. Então, a ansiedade não é só doença. Existem momentos em que, na vida, muitas pessoas podem ter doenças, como transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, tem pessoas que podem desenvolver outras doenças, né? Doenças de cansaço, podem desenvolver outras doenças mais difíceis de trabalhar, como esquizofrenia, bipolaridade, e coisas nesse sentido. Nós estamos falando de doença que precisa, então, de médicos e de terapia, né? Agora, existem certos tipos de ansiedade na nossa vida que é pecado, é falta de oração, é falta de entregar para Deus a nossa vida e dizer, Senhor, me guia, entendeu? Então, isso é muito importante a gente entender isso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina muito bem esse equilíbrio aí, para a gente não, né, jogar tudo para um lado ou jogar tudo para o outro. Então, percebamos essas coisas. Existe ansiedade que é pecado, que é falta de confiança em Deus. Agora, se você tem um problema de ansiedade que você faz tratamento, você vai fazer o tratamento, vai te ajudar, mas mesmo assim ainda vai ter coisas que você vai precisar confiar em Deus e pedir perdão a Deus por algumas coisas que a gente não espera. Então, o mundo que a gente vive é assim, é muito louco, é muito rápido,
mas vale a pena confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, esses ficarão, esses prevalecerão, esses não ficarão no meio do caminho. E aí o verso 26 diz assim: é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. A gente precisa aprender, então, a ter momentos de silêncio com Deus. E a minha pergunta é: você tem esses momentos de silêncio com o Senhor? Eu falei, orar a Deus não é só a gente ficar o dia inteiro, Deus ajuda, abençoa, tal. Isso não substitui a oração particular que a gente faz, como Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Não quer dizer que é só você entrar no quarto, fechar a porta, mas isso pode ser você estar dentro do seu quarto, na garagem, você começar a orar a Deus. A gente precisa desses tipos de momento, certo? Porque só essa oração, assim, ela é muito dispersa, muito. Você pode perceber. Se você está nessa oração só na sua mente, você está orando a Deus e depois já vai vindo outro tipo de pensamento, você tenta voltar para a oração, mas não é uma oração completa que você põe diante do Senhor. Então, tenha um momento para o Senhor, passe um momento em silêncio, você e Deus, sem distrações, sem ser só essas orações da mente, mas que você vai colocar as suas orações diante de Deus falando, certo? Proferindo elas diante do Senhor. Então, para a gente terminar, versículo de número 27. Esse aqui é um texto muito bonito. Para mim, particularmente, um dos mais fortes. Eu até coloco ele no meu WhatsApp. Diz o seguinte: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Quem é que pode? Não é da boca do Altíssimo tanto que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem em sua vida reclamar quando ele é punido pelos seus próprios pecados? O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Nada do que acontece na nossa vida é só porque a gente tem um inimigo, certo? Que está tentando nos destruir, seja um inimigo humano ou um inimigo espiritual. Acima de todas as forças que existem nesse mundo, as forças humanas, as forças espirituais, Deus está por cima de tudo isso. E o que eu quero te dizer é o seguinte: nós precisamos parar de ficar colocando a culpa nas coisas e precisamos olhar mais para Deus e nos lembrar que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem. Então, o fato até de alguma coisa muito difícil acontecer, Deus vai usar aquilo ali para o nosso bem, se a gente entender que nós estamos debaixo do controle de Deus, que é o único que pode decretar bênção e maldição. É o que tem a palavra última sobre tudo. Então, é igual Jó, que tinha perdido tudo, e ele disse, ainda que a minha carne pereça, ele ficou doente, perdeu os bens materiais, perdeu os filhos, a mulher, pelo que dá a entender, largou ele vai lá e ora e diz assim, ele está doente, lá tipo com uma espécie de lepra, e ele ora: Senhor, ainda que a minha carne pereça, nos meus ossos eu verei o Senhor, porque o Senhor existe. Agora ele fez um monte de oração de lamentação, sempre lamentando, mas nunca murmurando e nem fazendo o que a mulher dele falou para ele fazer, que é: amaldiçoe seu Deus e morre. Ele não fez isso. Então, o que acontece? A última palavra de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Sabe o que Jeremias escreveu no capítulo 10, versículo 23, eu acho? Ele disse assim: o homem não pode guiar os seus próprios caminhos. O homem não tem poder para guiar os seus próprios passos. É Deus quem faz isso. É Deus que nos conduz em tudo isso. Isso não quer dizer que nós não temos o poder de ação, poder de escolha, não. Isso quer dizer que tudo na nossa vida, certo? É para a glória de Deus, vem do Senhor. Deus sabe por que aquilo está acontecendo. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Então, confie que ninguém pode se movimentar e te atacar sem que Deus permita. E se Deus permitiu alguma flecha chegar em você, é porque ele tem um propósito maior, certo? Dessa flecha ter te acertado, depois dessa flecha ser
retirado. Ele tem um propósito maior nesse projeto todo. Então Deus é maravilhoso. Então, é da boca do Senhor é quem acontece as coisas. Quem pode falar e fazer acontecer se Deus não tiver decretado? Quem pode falar e fazer acontecer o mal se não tiver decretado? Por que Israel foi destruído? Deus decretou. Deus falou através de Jeremias, antes do povo ser destruído: vocês serão levados para o cativeiro da Babilônia e ficarão lá 70 anos. Ele profetizou isso aqui antes. E o que aconteceu? Eles ficaram lá literalmente 70 anos. E foi o tempo que eles passaram lá. Então, foi o Senhor Deus que permitiu isso. Hoje em dia a gente sabe o porquê. Que é porque Israel nessa época aqui estava extremamente idólatra, adorando outros deuses, adorando coisas materiais, oprimindo as pessoas que eram mais pobres. E o que o Senhor permitiu? Eles serem levados para o cativeiro. Ali eles, como escravos, depois eles começaram a clamar: Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. 70 anos depois, com o coração purificado, Deus liberta eles, então, daquele cativeiro. Então, há um propósito para tudo o que o nosso Deus faz. E eu termino com esse verso aqui. Como pode um homem, em sua vida, reclamar quando ele é punido pelos próprios pecados? Verso 39. Então, muita coisa que acontece com a gente é fruto das nossas ações. É a colheita do que a gente planta, certo? Então, de que se queixa o homem, em outras versões, se não do seu próprio pecado? Então, a gente precisa parar um pouco, certo? De olhar para o lado e dizer que as coisas ruins que acontecem na nossa vida é culpa do diabo, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. De que se queixa o homem? Os seus próprios pecados. É o que aconteceu com Israel. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Porque quando Deus falou com Adão, ele devia falar: eu pequei, eu comi do fruto que era proibido. Eva deveria falar: eu pequei, eu comi do fruto que era proibido. Mas não, Adão falou: foi Eva que me deu a fruta. Eva falou: foi o diabo que me enganou, a serpente. Então, o ser humano está sempre tentando fazer com que outro seja responsável pelas coisas pessoais. Mas nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Então, vamos orar a Deus e pedir misericórdia, porque a misericórdia e a graça dele são as coisas que nós mais precisamos para continuar a nossa vida espiritual. Você pode se colocar de pé, por favor, para a gente fazer uma oração? Vamos orar pedindo isso a Deus, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Senhor, inclina o teu coração para nós mais uma vez. Derrama essa misericórdia, que é inclinar o coração para os aflitos. Nós somos seres humanos e precisamos tanto do Senhor. Ó Deus, e pedimos que o Senhor possa nos ajudar a viver conforme a tua vontade, para que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado em tudo que nós formos fazer. Eu te peço, derrama misericórdia, derrama graça, derrama, Senhor Deus, as bênçãos espirituais sobre nós. Nós estamos aqui, ó Deus, porque precisamos do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos ajuda a manter a organização interior, mesmo diante do caos externo. Porque o Senhor disse: a paz que vos dou é uma paz que excede todo entendimento. O Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu tirarei de vocês o jugo pesado e vos darei um fardo leve, um fardo suave, um coração manso, um coração humilde. Nós devemos ir até o Senhor para Ele tirar de nós o desejo da vingança, o desejo de olhar para alguém como nosso adversário. Nós somos chamados para entender que é Deus quem permite todas as coisas e nós queremos acreditar que tudo que Deus está fazendo é uma preparação perfeita para o futuro que Ele tem para cada um de nós. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das bênçãos, Pai de toda a glória. Deus, nós te agradecemos